1h53, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa com o professor Sávio Maia, historiador, pesquisador, doutor pela nossa Universidade Federal do Acre. Sávio, eu te interrompi, você estava falando a respeito de três fatores, você explicou o geopolítico. Quais são os outros dois? Então, obviamente que o fator geopolítico ele teria uma série de outros desdobramentos, mas eu vou falar dos outros dois. O segundo é um interesse econômico. A Ucrânia, ela é um país que produz algumas commodities interessantes e ela também é um corredor de passagem de gás natural e de petróleo. Os minerais que a Ucrânia tem também são minerais estratégicos. Se apossar dessas riquezas é importantíssimo para um determinado setor do capital internacional, especialmente o setor da indústria bélica dos Estados Unidos, o setor produtor de energia, as famosas 7 irmãs do petróleo, elas têm interesse no gás. Aliás, há uma dependência da Europa, a dependência da Europa do gás que vem da Rússia, por exemplo, é muito grande, é quase 40%. Por outro lado, tem um componente também interessante para os Estados Unidos, que é as sanções impostas à Rússia, que valem também para a União Europeia fazer contra, ela enfraquece a economia da Alemanha, que é um país que tem uma relação muito grande com a Rússia. Os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, as relações com a Rússia é em torno de 1%. Então é pequena. A da Alemanha era 40%. Então esse é um componente, quem vai se apropriar das riquezas que estão ali, naquela região. Especialmente essas fontes de energia, gás e petróleo, além dos minerais e das commodities. O trigo, por exemplo, é um material importante que sai daquela região. O terceiro ponto é um ponto mais nevrálgico, que eu diria. A China e a Rússia, em um determinado momento, elas conseguiram formar um bloco econômico, junto com o Brasil, a Índia e a África do Sul, os BRICS. Esse grupo, ele era um grupo que ia dar muito trabalho, porque ele estava pensando em formar um banco central e afastar o dólar como fiat currency. Essa é uma expressão em inglês para dizer que é a moeda padrão do comércio mundial. Agora, o BRICS perdeu força nos últimos anos. O BRICS perdeu força por conta dessa mexida na geopolítica, ou seja, o tabuleiro da política mundial que os Estados Unidos estão fazendo. Ele conseguiu tirar a Inglaterra da União Europeia, ele conseguiu tirar o Brasil dos BRICS, não tirou assim numa coisa, ele derrubou o governo do Brasil, derrubou a Dilma, e o outro governo que assumiu saiu dos BRICS, ele praticamente pediu licença para ir embora. Assim como ele está fazendo com o Mercosul. Está totalmente despotencializando o Mercosul. Então, veja, os Estados Unidos, ele está perdendo a sua condição de primeira potência econômica mundial. Não está perdendo a militar, mas está perdendo a econômica. Está perdendo para a China. Esse grupo, por exemplo, Rússia, Índia, China, África do Sul, Brasil, eles têm um conjunto extremamente importante da população. A Índia e a China são os 2 países mais populosos do mundo. E só eles dois já têm quase 2/3 da população do mundo. Então, assim, ele estava perdendo isso. Agora, o afastamento do dólar como moeda padrão quebra os Estados Unidos. Então, ele está fazendo todo um esforço para desgastar os países que podem se opor. Quem são esses países? A China, o Brasil, a Índia, a Rússia, especialmente. Agora, se nesse processo ele conseguir também afastar a Alemanha, que é a primeira potência econômica da Europa, ele vai, obviamente, atingindo seus objetivos. Não perder o dólar como fiat currency, como moeda padrão da economia mundial. Porque como o dólar não tem lastro, é uma moeda que ela não tem mais lastro desde que se quebrou os acordos de Bretton Woods, que tinham sido firmados lá depois da Segunda Guerra Mundial. Eles quebraram esse acordo, cada dólar produzido antes tinha que ter uma determinada quantia de reserva de ouro. Perdeu esse padrão. Perdeu o padrão. Então, eles estão produzindo dólar à vontade. Digamos que a economia do mundo hoje esteja orçada em algo em torno de 30 trilhões de dólares. Existe 700 trilhões de dólares circulando pelo mundo. Isso é papel sem valor nenhum. Contudo,
pela força das armas, os Estados Unidos impõem o dólar e impõem o tanto de dólar que eles podem botar para circular. Os países que são chamados de players nesse conjunto global, obviamente que eles estão percebendo isso. Olha, a economia da China cresce de forma bem avantajada, a Rússia crescia, a Alemanha crescia. Então, como é que os Estados Unidos vai conter isso? Ele vai conter quando ele vai fazendo uma variação do dólar simplesmente pela força da autoridade militar. Então, esses são 3 pontos que não estão sendo tratados no nível da mídia, da grande mídia, que são, digamos assim, players, que são protagonistas do processo da guerra que está acontecendo na Ucrânia agora. A Ucrânia está servindo ali como o siri entre a onda e a pedra, apanhando. Por quê? Porque ela faz parte, está num local que interessa a esse fechamento de um dos players globais. Se eles isolam a Rússia, perde a Rússia a base de Sevastopol, eles vão conter de uma maneira a asfixiar a Rússia, vão conter a Rússia ali, sem poder dar acesso a ela, embora a Rússia, e é uma coisa assim assustadora para todos nós, a Rússia, ela desenvolveu vários submarinos nucleares que estão soltos pelo mundo, ninguém sabe onde eles estão. Eles não são detectáveis, Não são detectáveis com armas nucleares. Então, nenhum país hoje, ele tem condição de, num ataque surpresa, destruir o arsenal nuclear do outro. Se acontecer de um detonar uma arma nuclear, no mundo inteiro está espalhada aí nesses silos e nos submarinos nucleares, tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra, da França, da Rússia, tem armas nucleares circulando pelos, digamos assim, pelos oceanos e mares. E ninguém sabe de onde eles vão disparar um míssil contra quem e para onde eles vão direcionar. Então, essa hecatombe nuclear é uma coisa que está na previsão dessa guerra. A gente precisa ter muito cuidado. Por isso que eu digo que tem militâncias que a gente precisava fazer. E aí a gente pode voltar para responder o que o rapaz. Por que no Brasil... Exato, que é o Barack Alto, ele pergunta, por que nós estamos, digamos assim, tímidos em relação a esse debate? Barack, eu tenho uma tese, mas ela pode, obviamente, ser contestada, ser refutada, né? Mas a minha tese é a seguinte, a aproximação do Bolsonaro com o Putin, ela tira um determinado segmento da população de fazer crítica ao Putin. Por outro lado, a esquerda, que poderia estar fazendo uma militância anti-guerra, se ela faz essa militância anti-guerra, ela está apoiando a pretensão dos Estados Unidos. Então, o brasileiro que compreende essa situação está meio encalacrado. Porque a gente vai defender só contra a guerra que está acontecendo na Ucrânia, porque não a guerra que está acontecendo na Líbia, a guerra que está acontecendo no Iêmen, a guerra que está acontecendo na Síria, outros lugares estão sofrendo ataques, e ataques dos Estados Unidos. É a mesma coisa das pessoas defender a autodeterminação dos povos. A Crimeia fez uma votação onde 96% das pessoas que votaram, e foi mais de 90%, apoiaram a desvinculação da Ucrânia. É autodeterminação. A Cuba sofre um bloqueio há 61 anos, porque eles querem viver como eles gostam de viver. Mas sofre um bloqueio por quê? Porque eles querem exercer a autodeterminação deles. Então a gente não pode deixar se levar por essa seletividade. Se a gente vai fazer uma crítica ao que está acontecendo lá na Ucrânia, vamos fazer nos outros cantos. O mar Mediterrâneo é um mar que está coalhado de vidas negras que foram perdidas ali, porque os países europeus não querem receber pessoas que estão sendo refugiadas de guerra, pessoas que estão sendo refugiadas ambientais, várias regiões da África que a pessoa não tem água para beber, não tem comida, eles querem vir para a Europa fecha as portas. Agora, inclusive, eu estava vendo um debate que estava saindo no jornal El País, que lá na Ucrânia, eles estão cerceando a saída de africanos. Estão escolhendo as pessoas brancas para entrar nos trens, para se dirigir para a fronteira, e não deixam os negros entrarem. Então, é uma questão que a gente precisa se desvincular da seletividade. Eu quero dizer para vocês que eu faço uma crítica generalizada à guerra. Eu acho a guerra o opróbrio da humanidade. Contudo, eu defendendo a paz, eu sei que a guerra está aqui do meu lado. No Brasil, olha Machado de Assis aí de outro No jeito. Brasil,
todo mundo querendo comprar arma, querendo se armar. Cara, arma só serve para matar os outros, só serve para ferir os outros. Então, se a gente quer, de fato, combater a guerra, a gente precisa combater a guerra que acontece nas escolas do Rio de Janeiro, por exemplo. 1/3 das escolas do Rio de Janeiro sofrem com tiroteios. Está do nosso lado a violência. Nós temos uma guerra. Aviões dos fazendeiros estão jogando pesticida em cima de aldeias indígenas ali no Pará. Matando crianças. As crianças estão pegando doenças por causa dos pesticidas, que o cara pega um avião, enche de pesticida e joga em cima da aldeia, só para prejudicar aquela população. Então, do nosso lado tem uma guerra. Tem uma guerra de pessoas que estão passando fome. Tem uma guerra na África de pessoas que querem vacinas e não têm vacinas. Menos de 10% da população de alguns países africanos, alguns até 1%, não foi vacinada. Então é 1% que foi vacinada. Então, assim, nós temos outras guerras para travar. Se a gente quiser levar isso adiante, combater a guerra que está acontecendo na Ucrânia, temos que combater as guerras que estão aqui do nosso lado. Professor, vou fazer um intervalo agora. Vou só aqui colocar uma observação feita por um telespectador ou telespectadora, não se identificou. Muito boa entrevista com o professor Sávio, esse cara é bom. Só acho que a UFAC, e você vai levar isso aí para os seus colegas lá do departamento, só acho que a UFAC deveria utilizar mais os nossos professores nesse tipo de programa, sempre que tivéssemos questões como essa, para o público em geral, mas parabéns ao programa. Isso aí fica um recado lá para o pessoal do Departamento de História para vocês darem uma debatida. Vamos para o intervalo e já voltamos com o professor Sávio Maia aqui no Gazeta Entrevista.